Como funcionam essas punições, mesmo estando salvos? Sendo que a Bíblia fala sobre não ter choro nem tristeza. Bom, você está confundindo o reino milenar com novos céus e nova terra. Você vai lá em Apocalipse, né? 20, 21, 22. Você vai ver o seguinte. Após o governo do anticristo tem um reino milenar. Reino milenar é o tempo que Jesus tem para preparar as ovelhas que o Pai deu a ele, que somos nós, certo? Para que no final do milênio todos nós sejamos vencedores. Gente, a santidade, a obediência, todas essas coisas não é mágica. Jesus chega assim, ó, você é santo agora. Não é. Deus vai Jesus, né, que é o nosso pastor, ele vai trabalhar isso em você. Você tem essa vida inteira para trabalhar a santidade, a obediência, todas essas coisas, para buscar os dons espirituais, para se tornar um vencedor. E quando a tribulação começar, você ser arrebatado. Mas imagina que você não se deixou trabalhar, não leu a palavra, não buscou, não quis saber de nada, não foi arrebatado, né? Você vai ter que resistir à marca da besta, ao anticristo, tudo mais. Mas se você morrer antes disso, no reino milenar, Jesus vai ter que trabalhar em você, né? Se você for aqui, aonde esse vídeo que você comentou está, tem uma playlist embaixo, né? E aí eu falo sobre várias coisas. O reino milenar, Jesus vai trabalhar em você para que após o reino milenar, ele devolva tanto o reino quanto as ovelhas ao Pai. Só que essa parte de não ter choro, não ter tristeza, é Apocalipse 22. É quando já, anticristo, aparece o governo de 7 anos. Reino milenar, reino de 1000 anos. Após isso, juízo final. Todos os mortos ressuscitam. A criação ela é desfeita. Apocalipse fala assim, vi um trono branco, de cuja presença dele fugiram os céus e a terra e não se achou lugar para eles. Quando o trono de Deus se manifesta, a criação é desfeita, tem um juízo final que vai durar aí muito tempo, tá? E aí, após o juízo final, aí sim, vem novos céus, vem uma nova terra, os salvos que governaram no reino milenar, todo mundo que passou com Cristo salvo no reino milenar, né? Já está no livro da vida, vai herdar o novo céus e uma nova terra. Vai ter um tribunal, todo mundo que morreu e foi para o inferno vai ressuscitar e vai ser julgado. Nesse julgamento, Deus é justo, pode haver salvação. Outro dia eu vou trazer alguns detalhes sobre se quem está no inferno hoje pode ainda ser salvo. Sabe? Não o único lugar que já não tem mais salvação é o Lago de Fogo. Mas o inferno ainda tem um julgamento. Depois desse julgamento final, presta atenção, a igreja não será julgada. Tem 2 julgamentos. Tem o tribunal de Cristo que acontece no começo do milênio, certo? E tem o juízo final, que aí quem julga é o Pai. O juízo final é no final do milênio. Tem 2 julgamentos. Um no começo do milênio, que é só Jesus quem julga. E Jesus julga a sua igreja para dar galardão e disciplina. E ele julga as nações que sobreviveram ao Apocalipse, que é onde ele separa ali os bodes das ovelhas, certo? Então, depois do milênio, após o juízo final, Deus cria novos céus e nova terra. Aí lá Deus fala, olha, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Então, no milênio de Cristo, ainda tem punições. Nas parábolas de Jesus, ele deixou claro. Quais são as punições? As que eu lembro de cabeça. Quem não perdoou, é a parábola lá do credor. Quem não perdoou vai ser preso. Tem chicotadas para quem? Para quem conhecia a vontade do Senhor e foi desobediente. Tem o vale de Inom, que é o fogo que queima do lado de fora de Jerusalém, que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Esse é para aquele que, sendo salvo, continuou persistentemente na prática do pecado
e também para aquele que fez a obra de Deus de maneira falsa. Não era para Deus, era para si, para sua glória, para enriquecer, que é o que lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala, né, que as obras vão passar pelo fogo para saber se é ouro, se é pedra preciosa, ou se é palha, feno, madeira. E a obra que queima no fogo, a pessoa sofre dano. Então o vale de Inom é para quem pecou contumazmente e para aquele que fez a obra de uma forma falsa, tá? Para o seu enriquecimento. Então, os pastores aí estão lascados, né? E aí você tem as pessoas que tinham chamado, tinham talentos, tinham dons, mas enterraram os dons. Aí vem aquela parábola dos talentos, né? Aquele que pegou um talento e enterrou, ele foi lançado nas trevas exteriores. As trevas exteriores vai ficar do lado de fora de Jerusalém. Não vai entrar em Jerusalém, não vai ver Jesus, porque Jesus, quando ele entrar no templo, certo? Ele desce, joga o anticristo, a volta de Jesus, no final do governo do anticristo, quando Jesus volta, ele para nas nuvens, Mateus 24, ele para nas nuvens, ante a sétima trombeta, a volta dele, ela é parcial, ele para nas nuvens, aí ante a sétima trombeta do Apocalipse, que são as últimas pragas ali, né? Ele para nas nuvens e os anjos arrebatam para as nuvens a igreja que ficou. E isso é tudo visível, as nações veem, Jesus deixou claro isso. Aí vem as últimas pragas, a bagaceira final, que são as piores pragas, né? Aí Jesus vem descendo para Jerusalém. O anticristo já juntou os exércitos do mundo inteiro para invadir Jerusalém, bagaçar com tudo. Jesus vem e joga o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E ele sai pisando com o pé mesmo, literalmente, ao lagar do furor da ira de Deus. Tem nessa playlist aqui. Ele pisa os exércitos do anticristo e pisa também todo aquele que, ainda tendo a marca da besta, continuou vivo, porque algumas das pragas do Apocalipse são especificamente para quem tem a marca da besta, sabe? Bom, as nações da terra vão ver isso, Jesus. Aí ele estabelece o tribunal de Cristo, certo? Apocalipse fala assim: foram postos tronos e se assentaram para julgar. É a volta é o tribunal de Cristo. Zacarias também fala sobre isso. Nesse tribunal todo mundo vê, porque ele julga a igreja e julga as nações. Após isso, né, a Jerusalém ela é construída, não sei se manualmente, não sei se são salvos, não sei se são os anjos, porque lá em Mateus 24 Jesus fala que todos os santos anjos vêm com ele, junto com a igreja, os arrebatados, todo mundo. Então é uma multidão. Reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, que dele sai águas vivas, que é descrito lá em Ezequiel. Quando Jesus entra no templo, ele não sai mais. Então, só os salvos, só os que são vencedores acessam Jerusalém e o templo. Então, aquele que não produziu nada para Deus, enterrou os seus talentos, esse não vai ficar do lado de fora, nas trevas exteriores, tá? E aí você tem também, essa daqui eu ainda não falei, eu preciso pegar e explicar nos mínimos detalhes porque tem muito segredo. É a parábola ali, dos muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus narra antes disso um casamento. E que vai, chama muitas pessoas, né? Muitas falam que não querem, depois os servos saem chamando todo mundo. Quando eles voltam, né? O noivo está andando no meio da festa. Ó, depois do tribunal de Cristo, começa as bodas do Cordeiro, que é uma festa que Jesus vai fazer com a sua noiva. É uma festa. Essa festa dura 7 anos, tá? Essa festa não é no arrebatamento. Essa festa é depois do tribunal de Cristo. E aí o noivo está lá andando e ele vê uma pessoa que não tem vestes nupciais. A veste não está suja, mas não está preparada. Por quê? É aquela pessoa que permaneceu santa, mas também não produziu nada. Ela não pode participar das bodas. Mas outro dia eu vou pegar nos detalhes disso aí. Tá bom? Fica na paz.